Salve, salve, corneteiros e corneteiras, 2022 chegou, a gente tá de volta, demoramos um pouquinho, a gente falou que a gente ia voltar em janeiro, aí começou aquela ideia, vamos voltar depois do carnaval, não tem carnaval, porque a Omicron chegou e estamos aqui ainda sem estúdio, ainda sem imagem, então você não pode ver que estamos em 3 dessa vez, porque o João Sampaio, que a gente falou tanto em 2021, tá aqui agora, nosso querido João Sampaio, então eu, Rafael Barros, já estou aqui pra gente comandar esta bagaça de novo com o Bento Pestana, o João Sampaio e o Corneta está de volta. Eu já vou passar a bola pros dois, porque hoje a gente vai falar, primeiro de tudo no nosso primeiro bloco, óbvio, do que todo mundo está falando, todo mundo está esperando, que é a grande final do Mundial, Palmeiras e Chelsea, ou como disse o Abel, Davi contra Golias. A gente vai falar do Chelsea de hoje, do Chelsea de antes, dos desafios do Palmeiras, de tudo que engloba essa final. Vamos falar de musiquinha também, porque afinal o torcedor do Palmeiras quer acabar com esta musiquinha, já acabou com metade, né? Vamos falar também do feminino, futebol feminino, Corinthians, que tá na final da Supercopa, vai pegar o Grêmio no final de semana, e a gente vai passar um pouquinho por cima deste começo de ano do futebol feminino brasileiro, que já começou com tudo. E vamos falar também, é claro, né, a marca não muito alegre do programa, mas que a gente precisa falar, porque no último dia 8, né, hoje dia 11, sexta-feira, no último dia 8 se completaram 3 anos do incêndio do Ninho do Urubu, e são 3 anos sem nenhum responsável culpabilizado judicialmente, vamos dizer assim, quando a gente fala do caso dos 10 meninos que faleceram no incêndio do Ninho, 10 adolescentes, né, não estamos falando de nada diferente disso. Então falaremos disso, Palmeiras, Corinthians feminino e da tragédia no Ninho do Urubu, do incêndio no Ninho do Urubu, que completaram 3 anos nessa semana, no último dia 8. Então eu queria passar a bola primeiro pro Bento, depois pro Sampaio, pra vocês darem seu alô. Salve, salve, rapaziada. Fala, galera, tudo bem? Queria mandar um abraço especial para o João, que agora tá aqui com a gente. Enfim, feliz 2022 para todo mundo. E vamos que vamos, né? Primeiro programa, bora lá. Salve, gente. Prazer imenso estar de volta. Sofri nessa longa ausência aí, senti saudades. Então, sempre bom estar aqui com os amigos falando sobre futebol. Fazendo aquilo que a gente já faz sempre, né? A gente fica falando de futebol o tempo todo, o dia inteiro no WhatsApp, quando se encontra no bar, tomando cerveja. Aí é bom a gente se organizar de vez em quando, sentar para falar direito, com qualidade, com pauta, com assunto, né? Desse jeito assim mais profissional. Então, muito legal, muito bacana estar de volta aqui com vocês. Diga, Bento. Não, desculpa, João, até pra não brigar por causa de um pênalti mal dado, né? Isso é verdade, isso é verdade. Principalmente quando foi pênalti, né? Quando até o Neto achou que foi pênalti, mas algumas pessoas insistem em achar que não. Enfim, vamos seguir nos nossos assuntos aqui. Eu tava lá longe na arquibancada, e pra mim foi nítido que foi pênalti, eu não tive nem dúvida que o João Vitor fez carga ali no rapaz. Pra mim não tem nem discussão esse pênalti, meu amigo. Pênalti besta. Então vamos lá, que Santos e Corinthians do Campeonato Paulista não tá na pauta, inclusive já teve outra rodada de lá pra cá, então vamos em frente. Teve rodada, teve treinador caindo, especulação, muita coisa rolando. Então, minha gente, depois desse nosso momento de apresentações aqui, da gente finalmente ter o Sampaio com a gente, deixar aquele recadinho pra vocês. Deixem o like aí no YouTube. Se você tá assistindo o podcast pelo YouTube do Esporte News Mundo, se inscreva, tá legal? Aperta o sininho aí pra você receber os vídeos dos setoristas de todos os times aqui e ficar informado sobre o seu time. Se você tá vendo pelo Spotify, pelo Apple Podcasts ou por outros agregadores, você vai lá, segue o podcast Corneta, senta o dedo nesta coisa aí, meu rapaz, pra ajudar a gente, porque esse negócio vai ter novidade, viu? Tem gente pra chegar por aqui pra dar entrevistas pra gente. O que a gente já pode anunciar é que nas próximas semanas a gente vai trocar um papo com o Rafa Scout. Quem não conhece, o Rafa Scout como bem diz o nome dele, né, conhecido nas redes, trabalha com scout de jogadores, lá no Resenha Tática também, pra quem não conhece, tá junto com o pessoal do Futebol e Tática, aquela página conhecidíssima que eu adoro, faz análises excelentes. Vamos falar também na outra semana, finalzinho de fevereiro, com o Bruno Massa, da Web Rádio do Palmeiras. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Palmeiras, sobre comunicação. Tem coisa boa vindo por aí, bastante gente que vai colar com a gente, rapaziada. Então bora pro papo, bora pro que interessa. Vamos falar de Palmeiras, vamos começar pelo Verdão, que está lá em Abu Dhabi, vai jogar no domingo contra o Chelsea.
E aí a primeira coisa que acho que já fica na cabeça é um pouco das impressões do jogo do Chelsea, mais do que do jogo do Palmeiras com o Al-Ahly, né? Porque tinha muita gente que esperava um Palmeiras ainda daquele pique do último Mundial, muito cansado, mole, não foi isso que a gente viu do Palmeiras. E aí o que tá na cabeça agora do torcedor, seja do Palmeiras, seja do secador, é como jogou o Chelsea na última partida, né? No jogo nessa última quarta-feira que classificou pra final com 1x0 gol do Lukaku. Queria ouvir vocês do jogo, o que vocês acharam do Chelsea, dos pedaços que vocês viram, do que vocês estão esperando pra essa final, primeiras impressões aí. Eu acho que o João assistiu mais o jogo contra o Al-Hilal, mas eu vou falar um pouquinho do Chelsea, que eu assisti bastante, tanto quando venceu a Champions League, né, esses jogos que o Tuchel pegou o Chelsea e fez esse time jogar muita bola, quanto esse já meio de temporada, né. O Chelsea ele deu uma mudada ao longo do tempo para pior. Quando o Tuchel chegou, o time não era uma bagunça, mas ele fez virar um time absolutamente competitivo, né? Um time que, enfim, o Guardiola sofreu bastante para conseguir vencer de 1-0, né? E, enfim, causou na final também problemas para o Guardiola do Manchester City e parecia que ia ser um terceiro adversário ali na Premier League, apesar de no atual momento não haver adversários para o Manchester City, né? Nem o Liverpool nem o Chelsea conseguiram fazer essa frente. Cara, o Chelsea chega ao Mundial com alguns desfalques importantes. O Azpilicueta tá jogando como ala, que não era para ser assim, né? Era para o Azpilicueta estar jogando como terceiro zagueiro e sim jogando na lateral direita Reece James, que é um ótimo lateral direito, um lateral direito muito ofensivo, muito forte. Na lateral esquerda também tem um problema, né? O Chilwell tá machucado e quem joga é o Marcos Alonso, que é um lateral de qualidade pior, mas enfim, também competente. O time ainda não se encontrou com o Lukaku como referência, nem Ziyech nem Kai Havertz têm feito grandes partidas, mas enfim, acho que isso muda no sentido... Quando você enfrenta um adversário como o Palmeiras, eu acho que o que entra muito na equação é fisicamente como esses times desempenham, né? E acho que o Chelsea ele vai estar muito acima do Palmeiras. Mesmo que, enfim, não quero dizer que isso é um fator absoluto para determinar quem vai vencer o jogo. Mas eu acho que o Chelsea tem essa capacidade de, enfim, se impor pela força, né? Você está falando de 3 bons zagueiros, o Christensen nem tanto, mas o Thiago Silva, enfim, um dos melhores zagueiros da história, talvez, e o Rudiger, que é um ótimo zagueiro, um cara muito rápido. Então, enfim, a gente tá falando da velocidade tem a velocidade do Rony, do Dudu, etc., do próprio Veiga, mas o Rudiger costuma pegar jogador bem rápido lá na Premier League também e correr, inclusive, mais do que eles. Ele é o jogador mais rápido do Chelsea, enfim, fizeram essa pesquisa. Agora, falar de Rony pra comparar com os jogadores do Chelsea é complicado, vamos falar sério. Não, mas tô falando assim... o Rony cumpre um papel, sabe ser decisivo em certos momentos. Mas o Rony acelera, tipo, ele é rápido, independente do gramado. Sobre o Jorge Henrique. É aí que vocês têm que lembrar da história. Aí é uma discussão interessante mesmo. Será que o Rony cumpre um papel tático ali dentro do campo que possa se comparar com o Jorge Henrique? Peraí, o ponto não era esse. O ponto é só que o Rony é rápido, independente do gramado. Tipo, enfim, ele é tão rápido quanto pode ser outro jogador. Mas o fato é que o Rudiger também é rápido. Ponto. Eu acho que o Rony não cumpre a mesma função tática que o Jorge Henrique, porque o Jorge Henrique cumpre uma função mais de secretário de lateral, mas o Rony é um jogador taticamente muito interessante e minha impressão é de que segue no time do Palmeiras justamente por isso, mais do que por questões técnicas, por um grande domínio técnico do jogo. Ele é muito rápido, muito forte, ele enche o saco da linha de zaga, ele pressiona muito e pressiona muito bem também. Ele é um jogador inteligente na pressão. Então eu acho que é por isso também que ele continua sendo utilizado pelo Abel, porque ele é muito útil. Ele é um cara que faz o resto do time funcionar muito bem. Agora, anotei aqui meus pontos de pauta aqui para alguns poucos. Primeira coisa, se ligar a TV no domingo vai ter uma surpresa desagradável. O jogo é no sábado. Não podemos... eu falei domingo? Dar informações erradas aos nossos ouvintes. Sábado, 1h30 da tarde. Mas é que a gente tá acostumado, né? Futebol de domingo, aquela coisa. Mas agora tem essa coisa de que as finais têm sido no sábado, né? De modo geral. Agora até a final da Libertadores é no sábado. Que pra mim continua foi a confusão minha com o feminino e o Palmeiras. São 2 jogos no fim de semana que
São interessantes de assistir, né? Eu continuo achando. A Libertadores no sábado eu continuo achando muito estranho. Não me acostumo nem. Assim, jamais. Porque Libertadores é quarta-feira à noite, cara. Não tem outra. Quarta-feira à noite no frio. Porque da época que a Libertadores ainda era só até metade do ano e a final era ali em julho, né? Ainda pra mim, a minha memória afetiva de Libertadores ainda é essa. Quartas-feiras geladas. Mas já mudou faz um tempo, então tá na hora de eu me atualizar. A outra coisa que eu ia falar, que eu tava comparando aqui as escalações do Chelsea de 2012, o último europeu a perder um Mundial de Clubes pro Corinthians, com o Chelsea que jogou contra o Al Hilal e que está na final agora contra o Palmeiras. E tem um remanescente, né, que o Bento inclusive citou. O Azpilicueta estava nos dois times. O Azpilicueta entrou no segundo tempo na final de 2012 e deve ser titular, embora fora da sua melhor posição, né? Ele joga melhor numa linha de 3 zagueiros ali pela direita do que como ala, porque não é um jogador muito ofensivo, não tem muita explosão, enfim, não é característica dele. Ele estava nos dois times. Se não me engano, ele é o único elo entre as duas equipes do Chelsea. Eu, de fato, vi um pedaço, não consegui ver o jogo inteiro, infelizmente, mas, pelo que eu vi, senti que o Chelsea não fez aquela força toda, não jogou aquele 100% de intensidade. Não sei se também para se preservar, porque o calendário é muito cruel, eles estão vindo de uma fase ruim na Premier League, precisam se recuperar. Tem jogo de Champions League, né, daqui a pouquinho, então não sei como é que está esse cálculo lá dentro, mas o fato é que isso fez com que o Chelsea se expusesse um pouco mais do que o necessário ao risco, né? Você ganhar só de 1-0 no fim do jogo, o Al Hilal ensaiou uma pressãozinha ali, enfim. No fim das contas deu tudo certo, não foi nada demais, mas o Chelsea eu achei que deu um pouco de sopa pro azar demais. E eu acho que mais importante do que... Não mais importante necessariamente, mas assim, a gente pode analisar as escalações, a gente pode comparar. Eu acho que seria um exercício legal a gente comparar os dois Chelseas, principalmente, mas eu ficar comparando Palmeiras e Corinthians, porque aí talvez o clubismo dos meus companheiros de bancada, né, faça com que eles não consigam... Jamais, é só se aceitar que o melhor time da década foi esse e tá tudo bem, entendeu? Para além disso, eu acho que é muito curioso como um torcedor nem de Palmeiras nem de Corinthians aqui falando, para mim é muito curioso porque a sensação pré-final para mim tá muito parecida com aquela de 2012, que é uma sensação de, cara, dá. Não é que é fácil, nem muito menos que é favorito, mas tá parecendo que dá, que é possível, como em outros anos não foi. Como, né, vários outros anos, no ano em que o meu time chegou, a gente jogou contra o melhor time do século, né? Então, assim, realmente ali não tinha muito o que fazer. Eu quis acreditar como torcedor, mas acho que de resto ninguém estava achando que ia dar. E eu aqui hoje, não sendo torcedor de nenhum desses dois times, estou com uma sensação parecida com a que eu tinha em 2012, que era, cara, eu acho que se bobear, dá para o Palmeiras ganhar. Não acho impossível. Acho que o Chelsea é favorito, acho que se jogar 100% fica complicado para o Palmeiras, especialmente para os laterais do Palmeiras marcarem os atacantes de lado do Chelsea. Mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado, porque eu acho que esse Palmeiras do Abel é um time extremamente sólido, que joga muito sério e que tem planos de jogo extremamente bem planejados, bem pensados e bem executados. Então acho que vai ser jogo duro, acho mesmo, e que vai ser um jogo interessante. Não sei se vai ser o jogo mais bonito do mundo, talvez seja bastante tenso, brigado e tal, mas eu tô ansioso por essa final. Tô animado. Eu acho que vai ser um jogo legal de assistir. Mas assim, o que me desperta curiosidade é como o Abel vai entrar, né? Se ele vai, enfim, puxar a linha pra trás e, enfim, tentar espetar. Ou se, cara, assim, não é que ele vai subir a marcação e, né, desguarnecer um pouco a defesa, mas é um pouco que o Abel tem preparado para o Mundial talvez desde a final da Libertadores, né? É um time bastante agressivo na marcação, pressão, enfim, um time com uma transição muito rápida, com capacidade de roubar de bola, porque é isso, né? Você tá falando de Danilo e o Zé Rafael também, que tá jogando muito bem. São dois caras que tiram bola, tem qualidade de passe e, enfim, o pessoal sai rápido, né, pro ataque. Ainda mais jogando com Veiga e Scarpa, né? Que acho que é algo que dentro dos esquemas dele melhora bastante essa capacidade do Palmeiras de roubar a bola e jogar. Não só de destruir, mas de sair pra jogar a bola. Porque muitas vezes o Veiga jogava muito sozinho, né? Nessa função. E agora tem o Scarpa ali, mais um cara pra poder acelerar um pouco o time.
Então, eu tô bastante curioso com a maneira como o Abel vai enfrentar esse jogo, assim, porque é isso. Acho que disputar espaço, disputar, enfim, fisicamente com o Chelsea vai ser muito difícil pro Palmeiras. Eu não sei exatamente se a melhor estratégia é pressionar na frente, mas eu também não vejo com bons olhos simplesmente fechar a casinha e tentar sair no contra-ataque. Até porque fechando a casinha você se expõe a outras armas desse Chelsea, como por exemplo jogo aéreo, bola parada. Esse é um time muito competente nesse tipo de jogada. Então, eu não sei. Aí é achismo total, a gente vê como é que vai ser. Abel, como sempre, Abel tem um plano, né? O cara sempre tem um plano. Eu sou um admirador. Pra variar, né? Eu sou um admirador do Abel Ferreira, ainda que a contragosto, porque ele fez meu time sofrer também. Mas assim, a gente tem que admirar a competência e o trabalho do cara. Ele é muito competente. E ele tem um plano e ele vai ter um plano. Eu não consigo só especular qual será o plano dele. Melhor do que qualquer plano que eu poderia formular, certamente. Mas o que eu fico pensando é que o que valeria a pena fazer, talvez, é colar alguém no Jorginho, né? Botar alguém, seja o Rony, por exemplo, pra fungar no cangote do Jorginho, perseguir ele, tentar impedir a fluidez da saída de bola do Chelsea. Porque esse Chelsea, do jeito que entrou, é um time que tende a centralizar muito as jogadas, né? Porque o Chelsea que jogou contra o Al Hilal jogou com Ziyech e Havertz. Nenhum dos dois são pontas, são jogadores que jogam muito aberto, são jogadores que justamente tendem a fechar. Jogou com. Eu acho que o jogador que tende a espetar mais aqui nessa escalação do Chelsea é de fato o Marcos Alonso pela esquerda. Mas do outro lado você tem o Azpilicueta, que não é um cara que vai ficar descendo para a linha de fundo. Você tem Kovacic e Jorginho no meio, 2 meses de distribuição, de controle de bola, enfim. Não é um time que tem essa característica de ter ataques muito agudos pelas laterais, pelos lados. Pensando também que, assim, né, o Mason Mount, se eu não me engano, entrou no lugar do próprio Marcos Alonso, né? Eu tô viajando. Não, entrou no lugar do Ziyech. Porque, assim, existe a opção também de colocar o Hudson-Odoi ou o próprio Mason Mount pra justamente ter essa agressividade, mas eu acho improvável. A única questão que eu nessa comparação Chelsea 2012 e Chelsea 2022 é que eu acho que o Rafa Benítez é um treinador ruim já há muito tempo e era o treinador na época. Aliás, ele conseguiu perder 2 finais de Mundial, né? De 2005 para o São Paulo e 2012 para o Corinthians. E ele estava em crise na época no Chelsea de uma forma diferente do que era a crise que o Chelsea estava no começo do ano, né? Não é a mesma coisa também. E o Tuchel é um baita de um treinador exatamente. muito acima da média, né? Então, também, enfim, acho que se tem um plano de outro lado, tem um treinador que também é muito bom Agora, desse tem lado uma aqui. coisa que eu acho que, para esse tipo de jogo, às vezes acaba sendo um fator que interfere. Eu tenho certeza que o Chelsea tá na cabeça do Abel desde o dia 1, depois da final da Libertadores. Por mais que tenha tirado umas férias, dado uma descansada, o próprio Abel, a gente sabe como ele é. O cara, enfia a cabeça no estudo, tem uma equipe que vai atrás de, dar as melhores ferramentas pro cara. Então eu tenho certeza que desde o dia 1 ele já tá com o Chelsea na cabeça. O Tuchel, não imagino que ele tá com o Palmeiras na cabeça há um mês e meio. Eles devem estar estudando o Palmeiras há pouco tempo, não devem ter todo um conhecimento das formas que o Palmeiras pode jogar, pode se apresentar ali contra o Chelsea. Isso eu acho que faz uma diferença. Eu sentia isso também no Corinthians em 2012. Né? Pra gente importa mais o Mundial, pros brasileiros. Então a gente vai, estuda mais, busca... os treinadores aqui buscam compreender melhor estratégias para jogar contra os times europeus. Os europeus acho que não têm essa preocupação toda com os times brasileiros. Então, ainda mais falando de um cara como o Abel, que é um estrategista, é um maluco que a gente sabe que vai tirar alguma coisa da cartola e ter alguma estratégia preparada pro jogo. Tem um plano, né? Como o Sampaio falou. E dá pra confiar no plano do homem. É um negócio... É um negócio um pouco assustador até do como o cara é milimétrico nos planos dele, né? Ninguém botava fé no plano pra Libertadores. Depois de 5 minutos de jogo, você vê a final Palmeiras e Flamengo e você fala, bom, o Abel tá ganhando o jogo aqui. Não é o Palmeiras, é o Abel. O Abel tá ganhando o jogo. Bom, galera, vamos escutar então pra gente falar um pouquinho mais do Palmeiras, falar da preparação. O Leonardo Maiolino, setorista do Palmeiras aqui do Esporte News Mundo, vai trazer um pouquinho de informações da quinta-feira e da sexta-feira do Palmeiras na preparação para a final. Vamos ouvir o Léo aí. Fala, Rafael Barros, né? Quero dar
um oi especial para você e para todo mundo que está participando aí do podcast do Sport News Mundo. Bom, falando um pouquinho sobre o Palmeiras, né, no Mundial de Clubes, o Verdão teve uma manhã agitada lá em Abu Dhabi, viu, Rafa? Bom, tivemos coletiva da presidente Leila Pereira, né? Ela falou em continuidade no trabalho do Maurício Gagliotti. Confessou, né, que não assistiu a partida entre Chelsea e Al Hilal. Para ela, o que importante é a preparação e não o adversário na final do Mundial de Clubes, e também aproveitou aí para jogar toda o favoritismo para o Chelsea, né? Lembrando que o Chelsea é o campeão da Champions League. Bom, o Gabriel Veron testou negativo, né, finalmente para a Covid-19 aqui no Brasil e foi convidado a se juntar ao elenco, né? Ele e o Vinícius Silvestre devem estar junto com toda a família Palmeiras aí acompanhando a final do Mundial amanhã. Amanhã não, no sábado, às 1h30 da tarde. E o Palmeiras volta a treinar também, né? Hoje às 18 horas, né? Dando continuidade na preparação para essa partida tão importante na história do Verdão. A FIFA aproveitou também essa manhã, olha que manhã agitada, hein? A FIFA vetou o novo uniforme branco do Palmeiras. Caso o Palmeiras precise jogar de branco, terá que ser com o seu uniforme antigo, né? Tudo bem. Léo trazendo as informações, grande abraço para você, Léo. Bom trabalho nessa final de Mundial, neste sábado. Bastante coisa pra gente poder falar, né? Leila, retorno de jogadores. Agora, esse papo de vetar camisa branca, meu amigo, que besteira. Vou falar pra você, já acho esquisito o Chelsea jogando de amarelo. Um amigo meu veio falar comigo no dia do jogo do Chelsea. Falar que o Chelsea tinha jogado bem, que tinha tido muita intensidade. Um outro colega meu disse assim, olha, eu acho que ele confundiu quem tava jogando de amarelo e de azul ali, porque o Chelsea tomou um sufoco no fim do jogo. Mas assim, acho que o Palmeiras não iria querer jogar de branco, né? De jeito nenhum. Imagino que o Palmeiras gostasse de jogar de verde nessa final. Agora, sobre os reforços, né? Se a gente pode falar, o goleiro reserva e um ponta reserva. Vocês acham que é jogo pro Verón entrar ou é mais pra ele estar ali, compor o jogo e ter a experiência? Eu tenho dificuldade de imaginar uma situação de jogo em que o Gabriel Veron vá... Assim, por mais que seja um bom jogador, muito talentoso, mas tenho dificuldade de imaginar uma situação em que a entrada dele vá realmente fazer uma diferença. Assim, eu acho que o Palmeiras tem outros jogadores no banco capazes de resolver situações de jogo ali que são mais prováveis de acontecer, na minha visão, me parece. Mas muito bom, sempre bom ouvir áudio de setoristas, de pessoas que acompanham os clubes de perto, né? Eu sou um grande defensor desse trabalho e de consumir esse trabalho das pessoas que acompanham o dia a dia. Acho muito massa prestigiar esse tipo de coisa. Inclusive, estava lembrando aqui, ó, uma recomendação para quem quiser. Eu acho que cada clube hoje em dia, né, tem gente produzindo conteúdos específicos sobre cada um, gente muito bacana. Sobre o Palmeiras em específico, tem uma página muito bacana, que faz vídeos também no YouTube, chamada Análise Verdão. Não sei se já trombaram por aí. Acompanho sistematicamente. Faz análises incríveis, muito bem feitas, um trampo muito massa. E soltaram hoje a análise tática do Chelsea. Então, para quem quiser aprofundar alô, mais... pessoal do Análise Verdão, apareçam aqui, vou atrás de vocês pra vocês colarem com corneta aqui, que eu sei que palmeirense é corneteiro também, né? Não tem muito o que fazer. Agora, eu queria surfar nessa onda assim do Verón, cara, que uma coisa que a gente não falou, enfim, como o Abel preparou mentalmente esse time, né, e como que esse time obedece ao Abel. Então, assim, sei lá, acho que até a escolha dos jogadores, né, ela passa muito por uma entrega no treino, nos jogos, enfim, o menino e o Patrick de Paula, né, ficarem fora da lista de relacionados para o Mundial, né, de todos os inscritos. Eu achei curioso, assim, o Patrick até me surpreendeu, porque acho que ele fez uma final de Libertadores muito boa e poderia ser um jogador útil, né? O menino não, acho que o menino, enfim, é um jogador mais peladeiro mesmo. E, enfim, acho que se não estava se dedicando aos treinos, né, não é um domínio de letra aqui que vai credenciar ele para ser colocado entre os inscritos do Mundial. Enfim, mas acho que é um pouco isso, né? Acho que o Palmeiras está muito concentrado para essa final e que bom também para o palmeirense e para o Palmeiras que esse possível surto de Covid não aconteceu, né? Foi o Piquerez que tinha pegado e mesmo assim jogou o primeiro jogo, né?
E jogou, porque, enfim, passou a Covid e tal, e acho que isso foi também uma coisa que salvou bastante o Palmeiras, né? Eu fiquei assim, pensando que o surto poderia ter se alastrado pelo elenco e causado mais dificuldades, né? De fato. Dá um medo, né? Quando você, o cara viajou com o time inteiro, de repente testou positivo pra Covid, você fala, vixe, ferrou o Palmeiras ali, meu amigo. Não tá um negócio simples, né? Acho que no Brasil tudo bem, a gente não tem que entrar nessa discussão porque não teve nenhum caso de jogador antivacina, nem nada desse tipo. Na Europa já é uma discussão mais complicada, né? Inclusive na Inglaterra, tem níveis de vacinação que pararam ali por pessoas que se recusam a tomar vacina. Teve jogador brasileiro na seleção, foi o Lodge, né? Que perdeu a convocação na seleção brasileira porque não se vacinou. Mas assim, vamos falar sério, né? O cara também pediu pra ser limado, né? Não tem muito o que dizer. Acho que minha última contribuição nesse assunto de Palmeiras e Chelsea é... Vocês viram a declaração do Thiago Silva depois do jogo contra o Hilal? Cara, eu sou muito fã do Thiago Silva como jogador. Acho ele um dos melhores zagueiros da história. Acho um jogador espetacular. O nível que ele ainda atua com 37 anos é um absurdo. Vai ser titular em mais uma Copa do Mundo. Fez uma Copa de 2018 fantástica. Enfim. Agora, ao fim do jogo contra o Hilal, ele falou que as pessoas precisam respeitar um pouco mais o Chelsea. Eu não sei, cara. Parece que vale qualquer coisa para tentar criar um contra tudo e contra todos, né? Cara, você tá no Chelsea, você tá no Mundial, no time europeu. Ninguém acha que você não é favorito. Pelo amor de Deus. O palmeirense, pelo contrário, o palmeirense é um torcedor, inclusive, bastante, né, paranoico, pessimista. Acho que deve estar melhorando nos últimos anos, porque vem ganhando tudo, mas segue sendo um torcedor muito desconfiado. Cara, eu não vejo ninguém em sua consciência falando que o Palmeiras é favorito. O Thiago Silva me vem com essa, vocês têm que respeitar. Eu acho, muito louco, assim. É um papo muito pronto e de uma dissonância cognitiva, assim, que me aflige um pouco, às vezes. Apesar de Só ser antes do muito Bento fã falar desse jogador. rapidinho. Não, fale, Bento, fala aí. É que assim, eu acho, João, concordo que o Thiago Silva querer comprar, né, falar isso e tal. Mas assim, cara, o que teve de desinformação aqui no cenário brasileiro, da imprensa brasileira, né, assim, tem reportagem, você pesquisa Chelsea, esse é o pior time que vai disputar o Mundial desde 2012, sabe, umas coisas um pouco assim, você pode até discutir se mas não porque o Chelsea é um time fraco, pode ser pior do que os outros, mas eu acho que teve também um cenário muito, vou terminar rapidinho, muito, enfim, auê pra esse Chelsea, assim, acho que o time, não é que foi desrespeitado, mas acho que teve bastante desinformação vindo da imprensa, assim, bastante, tanto né, não vou falar os nomes, mas enfim, bastante Mas eu gente vou falar falando. uma coisa, eu acho que essa questão, esse defensismo do Thiago Silva, pra mim, na verdade, só se soma um pouco a essa visão que o Sampaio falou, da sensação de que dá. Sabe, entende um pouco essa coisa? Pra mim, o jogador, ele transparece um pouco, que acho que o Chelsea também tá sentindo, que se não se ligar, o Palmeiras leva. Que pode ser que perca. E aí, esse tipo de coisa, eu acho que até pro torcedor do Palmeiras, ouvir esse tipo de declaração ajuda um pouco no clima que eu já sinto nos palmeirenses de que dá. De que o torcedor do Palmeiras tá sentindo que dá. Porque em 2012, o torcedor do Corinthians não tava cantando vitória antes da hora, mas também não tava dizendo, não, a gente vai perder, não tem como, eles são muito superiores, bibibi, bababó. Não. Tava confiante. E o torcedor do Palmeiras hoje tá confiante. Eu acho que isso é um sentimento que tá nítido. Tudo bem, tem sempre aquele torcedor que já sai falando muito antes da hora, que tá com excesso de confiança, mas eu acho que esse tipo de coisa ajuda na confiança. Você sentir que porque assim, o time europeu vem pro Mundial e ganha, não significa muita coisa pra eles. Agora o time europeu vem pro Mundial e joga meio nada, também não é bom, né? Pra time europeu nenhum. Mesmo que deem pouca importância, muita importância pro campeonato, nunca é bom. Então esse tipo de declaração pra mim já vai pegando um pouco esse tom de, dá pro Palmeiras ser campeão. Acho que já carrega um pouco disso assim, ajuda nesse sentido.
Então, galera, Eu vi amarramos bastante. Fala. Só pra terminar, eu vi bastante palmeirense desinformado por aí sobre o Chelsea, assim, sabe? Um pouco. Eu ouvi muita também, gente desinformada assim, sobre o a Chelsea. confiança se confundindo um pouco com uma impressão um pouco falsa do time também. Então, enfim, eu só acho que um pouco foi contra isso que o Thiago Silva falou. Mesmo assim, acho que é um pouco bizarro também o cara mandar essa depois do jogo, né? Enfim. De um jogo que ganhou de 1-0 do Al Hilal também, inclusive, né? Vale ressaltar. Galera, então pra gente fazer mudança de bloco, não temos patrocinador, não vamos ter intervalo. Queria fazer uma rodada de palpites, já que hoje a gente falou que a gente ia fazer palpites. Vamos começar com os joguinhos mais leves, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. Depois a gente deixa pro final os palpites do que importa. Palmeiras e Chelsea, Corinthians e Grêmio do Campeonato Feminino. Vamos começar com o Campeonato Paulista, Ponte Preta e São Paulo, neste domingo. Vão jogar pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, lá em Campinas. Sampaio, o que você tem a dizer aí sobre Ponte Preta e São Paulo? Eu tenho a dizer que a derrota que o São Paulo deveria ter sofrido ontem, se o futebol fosse um esporte justo, como sabemos que não é, virá nesse jogo, a Macaca aprontará e aplicará um 2-1 em cima do Tricas. Eu ia falar 2-1 também, mas eu tô pensando, quem que vai no gol, né? Se for o Volpi, talvez pode até ser um 3-1, assim. Com o Jandrei, acho que fica 2-1 mesmo. Meu amigo. Ninguém mais tem dúvida, né? Da disputa Todd Nescau. Acho que não tem muito mais como fugir. 1-0 Ponte Preta. Se for o Jandrei, aí eu digo, é 0-0. Se for o Jandrei no gol, realmente o cara tá com sorte. Não sei se é sorte, se é estrela, o que é. É bom goleiro. É bom goleiro, mas goleiro também conta com sorte. Uhum. E isso é uma coisa meio maluca mesmo. Ontem eu tava ouvindo o Arnaldo Tironi e realmente tem umas coisas no futebol que você não tem muito como ficar querendo encontrar explicação técnica. Né? O cara, não tomou um gol debaixo da trave e são dois jogos sem sofrer gol. Na hora que você tem uma disputa com um goleiro que tá lá tomando golaço... Com um goleiro que é ruim também, né? Enfim, ponto. Exato, acho que tem sorte nisso aí também. Mas eu dou 1-0 Ponte Preta, acho que é o resultado. Aí nós temos clássico carioca. Fluminense e Botafogo, também no domingo. Vão jogar pelo Campeonato Carioca. Tô aqui dando uma olhada em que rodada do Campeonato Carioca. Mas Fluminense e Botafogo... Na verdade, Fluminense e Botafogo jogam na quinta. Eu estou aqui falando bobagem, meus amigos. O Fluminense vai jogar no domingo com a Portuguesa. Aí já muda um pouquinho o palpite. Bento, começar com você. Fluminense e Portuguesa. Mando do Fluminense? Mando do Fluminense. 1-0 Fluminense. Jogando com 3 zagueiros, 3 volantes? Então, uma hora um gol acho que até sai, né? Eu vou de 3-0 Fluminense, 2 de Fred e 1 de William Bigode. Não, eu acho que eu tô com o Tá Bento nessa. confiante. 1-0 Fluminense. Não, com o Abel Braga, a preocupação vai ser de não tomar o empate, não de fazer o segundo e o terceiro. Acho difícil o Fluminense fazer 3. E, pra gente fechar essa primeira rodadinha de palpites, tinha o Flamengo, que eu tinha separado aqui. No final de semana, o Flamengo vai jogar com o Nova Iguaçu. Mando do Flamengo no domingo, 7 horas da noite. Flamengo e Nova Iguaçu. Bento. 4-0. 5-1 Flamengo. 5-1. 3-0. Vou de 3-0. Ninguém vai tirar o Nova Iguaçu. Então, galera, vamos pro segundo bloco. A gente vai fazer um segundo bloco mais rápido, porque já estamos com bastante tempo de programa por aqui. Vamos falar de futebol feminino. O Corinthians vai jogar no domingo a final da Supercopa contra o Grêmio. O Corinthians feminino ganhou, deu um sacode no Palmeiras na primeira partida do campeonato por 3-0. Jogo lá em Itaquera, o Corinthians jogou bem, fez uma ótima partida, o Palmeiras não ofereceu muito perigo. E na última quarta-feira o Corinthians venceu o Real Brasília e tá na final, venceu por 2-0 e vai jogar contra o Grêmio, que venceu o Flamengo nos pênaltis. Tem alguma discussão de favoritismo nesse jogo ou é categórico, né? Corinthians favorito contra quem joga?
Cara, posso falar uma coisa, assim, é tão tranquilo este jogo das meninas do Corinthians, cara. Eu entro no jogo já sabendo que vai vencer. Eu cheguei pro segundo tempo contra o Palmeiras, tava dormindo, né? Era meio cedo o jogo. Cara, e assim, sabe, entrei com uma tranquilidade, tá? Aí já tava 2-0. O Palmeiras apertou, tá? Eu falei, puta, esse pá vai sair um. Mas não saiu, cara. Não saiu, o Corinthians fez mais um. É incrível, uma tranquilidade pra você ver o jogo. Acho que discussão de favoritismo, eu acho uma discussão absurda. Tipo, não tem isso, cara. O time é muito bom e acho que reforçado, enfim, são anos de trabalho. Cara, uma maravilha assistir o Corinthians, assim, é uma coisa muito... Te dá muita paz no coração, assim, cara. É maravilhoso. O sofrimento de quem acompanha o masculino do Corinthians só por essa declaração sobre como o feminino é um alívio no coração. Não, cara, é um alívio, assim, é trabalho bem resolvido de treinador, é jogador bom, é jeito de sair jogando, é pressão no ataque, é contra-ataque, é bola parada, cara, o time é um espetáculo, assim, é lindo. O problema do futebol feminino no Brasil hoje é esse. Corram atrás do Corinthians. Não tem jeito, o Corinthians está muito à frente. Porque tem um trabalho muito consolidado. E os outros clubes vivem mais de investimentos pontuais. Tem um ano que ano passado, o Palmeiras resolveu investir, gastar pra caramba. E claro que isso já faz uma diferença numa modalidade em que o investimento ainda é muito baixo, você investir um pouco mais faz uma diferença brutal. O futebol feminino sempre teve esse histórico, né? Agora, o Corinthians, eu acho que é o primeiro clube que faz um trabalho de tão longo prazo, né? Que tem um trabalho tão consistente no futebol feminino, e isso faz diferença. Manutenção de técnica, manutenção de um grupo, um jeito de trabalhar ali consolidado, não tem jeito, né? Eu acho que esse ano quem tá chegando com bastante investimento, dessa vez é o Flamengo. E vamos ver, deve disputar, contratou grandes jogadoras e tal. O Palmeiras também continua, não tirou o investimento que já tinha. Mas é que o fato é que o Corinthians já está muitos anos à frente nos processos. Então é muito difícil, por mais dinheiro que se coloque assim numa só de imediato, é muito difícil você alcançar um trabalho que já vem sendo feito há tanto tempo. Acho que quem quiser eventualmente disputar com o Corinthians vai ter que não só fazer esses investimentos pontuais, mas manter a seriedade no trabalho, manter os processos ali para chegar algum dia perto do que o Corinthians já conquistou, já alcançou. O Santos, que eu acompanho mais de perto, tem um histórico muito irregular em relação ao futebol feminino. Tem muita tradição, nunca deixou de existir o time, mas teve anos de investimentos muito desiguais. Inclusive, uma das poucas críticas que eu faço a essa diretoria atual, que é uma diretoria da qual eu pessoalmente sou muito admiro, acho que está fazendo um trabalho muito importante e muito bom, mas a atenção para o feminino é algo que ainda precisa melhorar bastante. Então, assim, o Santos estava anunciando o elenco para o feminino agora, essa semana, de uma forma um pouco confusa, com uma divulgação não muito bem feita. A gente não sabe ainda qual vai ser o time, tá tudo muito, muito no ar. Não deixa de ter algum nível de investimento, não deixa de ter a tradição. A camisa do Santos no feminino é uma camisa de peso, mas eu sinto que falta um pouco aquela atenção a mais que já houve em outros momentos, como lá atrás na gestão do Laor, quando o Santos tinha... Enfim, teve a seleção brasileira, basicamente, Marta, Cristiane... Então eu acho que é isso, eu acho que ainda falta um tanto, vão precisar de alguns anos aí para alguém alcançar o patamar que o Corinthians já chegou. Acho que quem está mais próximo é quem também tem um trabalho mais sólido de anos, apesar de não ter a capacidade de investimento de um Flamengo e de um Palmeiras, que é a Ferroviária. De fato, a Ferroviária segue sendo um time que briga. Era Neymar, Marta e Falcão, era esse Exatamente, o Santos tinha Neymar no masculino, Marta no feminino e Falcão no futsal. Eu era feliz e sabia. Isso realmente é um triplete e tanto. Agora, eu não sei se eu acho que só a Ferroviária, porque assim, vou falar, o Palmeiras contratou o Andressinha agora, tem algum grau de investimento, tudo bem, é um trabalho de poucos anos, é o terceiro ou quarto ano mais sério desse time do Palmeiras no futebol feminino. Então, realmente, querer que chegue num patamar próximo do Corinthians seria uma cobrança louca, tanto que a discussão no Brasileiro do ano passado, quando o Palmeiras perdeu pro Corinthians, era um pouco essa. De valorizar o trabalho, valorizar o time ter chegado até a final, ter tido uma solidez. O São Paulo na final também foi do Paulista, né? Contra o Corinthians. Também foi muito bem, deu o jogo, disputou. Não foi um jogo simples pro Corinthians em Itaquera. Ganhou com gol
aos 45 do segundo tempo. Deu trabalho pro time do Corinthians, e foi legal ver que o São Paulo conseguiu dar trabalho pro time do Corinthians. E acho que isso também é interessante de ver, né? Acho que até pro torcedor do Corinthians, quando tem um jogo com um time que, dificulta, faz o time ter que jogar mais, começa a ver que de fato o nível tá crescendo. E tá numa crescente, né? O Flamengo ter esse nível de investimento é algo que também já é interessante, porque começa a sair um pouco do eixo de São Paulo, ainda mais depois de um ano em que a Kinderman saiu e voltou do Avaí, você fala, que bagunça, que negócio é esse? Mas realmente, acho que é difícil, né, discutir com um trabalho tão sólido quanto esse do Corinthians. Mesmo tendo contratado pouco, você olha, você fala, você tem uma formação, inclusive assim, você falou do Santos, e é engraçado, porque o Santos, mesmo assim, tem trabalhos de formação de jogadoras de base sólidos de muitos anos, né? Se você for falar, por exemplo, eu moro muito perto aqui de onde treina o pessoal do Meninas em Campo, que é um projeto que está intimamente ligado com o Santos há muitos anos, né? Que não é um projeto só de formação de jogadoras, é um projeto social, que envolve ali a ajuda da comunidade, eles estão ali na São Remo, que é um negócio, bacana pra caramba, que o próprio Santos poderia ter um peso ali, um olhar para aquilo de olhar, inclusive o Santos, que é um time que tem um histórico que tem de formação de jogadores de base, né, no futebol masculino, poderia ter esse mesmo ímpeto com jogadoras. Tá aí talvez um caminho que poderia ser um caminho para o Santos ter um tipo de investimento. A cara do Santos, né? Eu acho que tem sido mais. O Santos tem formado mais jogadoras ultimamente. As Sereinhas da Vila têm ido bem nas competições. Tem jogadora do Santos sendo convocada pela primeira vez para a seleção recentemente. De fato, é um caminho que tá começando a ser um pouco mais levado a sério, que eu sou sempre a favor. Só antes do Bento pegar a bola aqui, eu queria soltar só uma cutucada que eu acho que é importante. Porque domingo o jogo contra o Palmeiras foi em Itaquera. Foi no Itaquerão. Na quarta-feira o jogo foi na Arena Barueri. O Corinthians jogou na quinta, em Itaquera. Por que não o jogo em Itaquera? Isso é um questionamento que apareceu outras vezes. Corinthians e Mirassol na... Pois é. Não, mas assim, pra mim o argumento é o seguinte. O futebol que esse time feminino joga tem que jogar em Itaquera. Claro. Pela qualidade do jogo que essas meninas jogam, tem que jogar em Itaquera. Tem que jogar no campo sério. De time grande, de time que apresenta, e de time que, inclusive, assim, se você for pegar, tudo bem, foi um jogo com o Palmeiras, acho que a torcida do Corinthians, no geral, precisava de um clássico, e ganhar um clássico, fosse feminino, fosse masculino, depois da derrota pro Santos. Mas a Gaviões abraçou esse time feminino e não é desse jogo do Palmeiras. Não é. A Gaviões vai, manda a sua torcida, manda delegações grandes, a Gaviões estava cheia no jogo com o Palmeiras no último domingo. Isso pra mim é outro fator. A torcida abraçou o time feminino. Esse time tem que jogar em Itaquera. Tem que jogar na casa do Corinthians. Mas infelizmente isso é de praxe. Isso aí, as Sereias da Vila têm jogado pouquíssimo na Vila nos últimos anos. Quase não jogam lá. Tem que ser submetidas àquele gramado horroroso do estádio da Portuguesa Santista. Cara, então, e assim, o que até acrescentando assim, uma dica pro Duílio, cara. É assim, velho, você não consegue fazer mais nada além de jogo de futebol no Itaquerão. Se você conseguir fazer 2 por semana, eu acho que vai ter uma arrecadaçãozinha melhor pro estádio. É só uma impressão, né? Enfim, claro, você vai precisar escalonar, organizar e tal, mas enfim, acho que é uma boa pro Duílio. Mas aí entra bastidores também, né? Porque se a gente tá falando de valorização do futebol feminino, por que é que os clubes não sentam entre federações de masculino e feminino para organizar datas em que as coisas não compitam? Não só estádio, mas horário de jogo, pro torcedor que quer acompanhar o seu time feminino, não bater horário com o time masculino, porque a gente sabe que ainda hoje o time masculino é mais apelativo pro torcedor. Mas se o torcedor tiver como ver os dois, ele muito provavelmente vai ver. Quanto mais o futebol feminino for se tornando um jogo atrativo como tá sendo, mais o torcedor vai querer ver. Agora, se bater horário, é uma sacanagem com o futebol feminino. Porque a televisão vai priorizar o futebol masculino, os investimentos de patrocinadores vão priorizar o futebol masculino, os clubes vão priorizar o futebol masculino. Eu tô falando isso tudo como crítica. Inclusive porque se a gente for olhar o caso do Corinthians especificamente, já passou do nível da brincadeira de que o time masculino não joga mais do que o time feminino, né? Eu brinquei com algumas pessoas, se o jogo contra o Palmeiras no domingo lá do feminino foi R$30, 20 o mais barato, o jogo do masculino tem que ser 5, pelo futebol apresentado. Exatamente.
Então, assim, um trabalho sério, e a gente tá falando de coisas básicas, né, cara? Pô, organizar calendário. Tudo bem que organizar calendário no Brasil é um negócio que pode ser o básico que for. Há anos a gente fica É improvável, falando né? É, Organizar calendário são duas palavras difíceis no futebol brasileiro. de Não fato. andam Mas, assim, juntas. é um negócio que às vezes enerva mesmo, né? E enerva essas coisas que são óbvias das diretorias. Pô, é óbvio que o time feminino do Corinthians tem que jogar em Itaquera e não em Barueri, cara. Muito mais num dia que não tem jogo do masculino. Se não teve essa batida de data, pô, é uma sacanagem isso. Eu acho que é por essas coisas que a gente tem dificuldade. Infelizmente, a gente tem muita desconfiança por causa do histórico na continuidade desses investimentos no futebol feminino, né? Se até o Corinthians, que tem o trabalho mais consolidado, mais sério, mais bacana do Brasil, ainda enfrenta esse tipo de dificuldade de não jogar com frequência no próprio estádio, a gente, infelizmente, pelo histórico, acaba desconfiando quando chegam times e começam a fazer investimentos mais altos, do quanto isso vai durar, de que se isso de fato vai se tornar um negócio sólido que vai ser levado a sério, se quando mudar a presidência do clube não vai entrar um presidente ali que vai achar que não tem nada que ficar gastando dinheiro com isso e vai cortar, como já aconteceu no Santos. Isso que é difícil. Isso que é difícil. O futebol feminino é uma modalidade muito bacana de acompanhar, que está crescendo, que tem cada vez mais por onde acompanhar, cada vez mais canais de pessoas falando sobre, cada vez mais transmissões, mas que ao mesmo tempo é sofrido de acompanhar, porque é muito maltratada. Ainda é muito maltratada e ainda é tudo muito instável, muito pouco confiável. Difícil botar fé 100%. E não é que falta apelo, né? O tanto de apelo que ganhou o futebol feminino no Brasil desde a última Copa Feminina é um negócio que, inclusive, se a gente fosse falar em termos financeiros, que é sempre um saco ter que discutir as coisas nesses termos, né? De se é interessante financeiramente ou não. Às vezes dá vontade de mandar explodir essa lógica, né? Porque e mesmo agora, na verdade, financeiramente está se tornando algo com apelo. E eu fico me perguntando se interessante financeiramente, na concepção das pessoas, é o Corinthians masculino, que tem o seu bilhão de dívidas ali. Isso é interessante financeiramente para quem exatamente? Enfim, essa parte me pega um pouco também, porque os clubes brasileiros estão todos absolutamente afundados em dívidas. E o pessoal vem me falar de se é interessante financeiramente o futebol feminino, sei lá, esse papo me soa um pouco esquisito. Também é aquela coisa, né, cara, para gerar interesse financeiro, para gerar lucros e dividendos, para, né, que a grana venha, precisa investir, pô, não tem outra. Em qualquer coisa é assim. Você precisa, né, spend money to make money, aquela coisa toda. Exato, e acho que assim, quanto mais você assiste, né, quanto mais transmissão, também você aprende a assistir, né, porque são jogos diferentes, né, jogos de futebol masculino e jogos de futebol feminino, mas não diferente no sentido, ruim, né, tipo uma coisa melhor, a outra pior, não, são jogos diferentes, então, quanto mais você aprende a assistir, igual você aprende a escutar uma música com sons difíceis ou com sons fáceis, né, você aprende a assistir futebol feminino, você aprende a assistir futebol masculino, enfim. Eu acho que a gente já tem muito mais consolidado, não tem essa dificuldade toda com outras modalidades. Todo mundo sabe que vôlei feminino e vôlei masculino são jogos diferentes e os dois são muito bacanas de assistir e a galera vai lá e assiste. Mesmo o basquete feminino e masculino no Brasil, né, sempre teve uma facilidade maior das pessoas entenderem que são modalidades do mesmo esporte, mas que os jogos têm características diferentes e os dois têm seus atrativos. O futebol é que tem esse lugar, por ter esse lugar tão sagrado, por ser, né, o grande esporte do país e tal, é que eu acho que ainda tem essa besteira de não aceitar, de querer ficar comparando, de falar que é melhor, que é pior, que não sei o quê, de não entender que existem diferenças que fazem parte da graça do negócio. Não, e são estágios diferentes. Se a gente fosse falar do futebol feminino há 5 anos atrás, realmente a discussão técnica do futebol feminino era outra, só que essa discussão remete à estrutura, não remete a se as mulheres são boas ou não jogando futebol, né? Sei lá, se for pegar o próprio exemplo do tabuão, que a gente falou tanto nos últimos anos, as meninas não tinham nem chuteira pra treinar, não tinham uniforme de treino, você quer que jogue bola no campeonato como, assim? Né? Não é uma discussão técnica de sabe jogar ou não, é uma discussão técnica de como estão treinando, como estão se preparando, qual a capacidade que tem pra poder pôr um bom futebol em campo. Se não tem estrutura, não tem capacidade pra pôr um bom futebol em campo. É só ver o São Paulo, masculino. Tá lá com um monte de cara no departamento médico, futebol dentro do campo um negócio horroroso, estrutura toda atrasada, ferrada, é óbvio que o negócio não vai ser ruim. Quando você fala com o feminino, a disparidade é maior ainda. Então, assim, realmente, se for falar nesses termos, não tem muito como. E tecnicamente o futebol é bom. É bom. Óbvio, são jogos diferentes, mas são estágios diferentes. Há quantos anos o futebol feminino
criou campeonatos de futebol feminino que acontecem todos os anos, que os times jogam toda semana. É pouco tempo. Então, assim, pro nível, pro tempo que temos, o nível tá maravilhoso, cara. E tem muito a crescer, o negócio vai voar. Vamos fazer uma segunda rodadinha de palpites aí pra gente partir pro bloco final pra falar de Ninho do Urubu? Eu peguei aqui, separei pra gente Campeonato Gaúcho. Dá uma rodadinha nos estaduais, né? No sábado, 4h30 da tarde, o Internacional vai visitar o Caxias. Bento, começar com você. 2-1, né? Caxias em Caxias. Complicado. Acho que 2-1. 2-1 pro Inter. Pro Inter. Eu vou de Não, 1x0 1-2. Caxias. O Caxias em Caxias é complicadíssimo. Eu vou murar 1-1. Tudo bem, vamos lá. Grêmio e Juventude vão jogar no domingo 19 na Arena Grêmio, Grêmio mandante. Samps, começar com vocês. 2-1 Juventude. Juventude de Jair Ventura vai surpreender. Juventude de quem, né? Até a pé nós iremos. Cara, eu vou... Assim, o Grêmio tá invicto no Campeonato Gaúcho, né? Se eu não me engano. Mas eu vou dar essa pro Alviverde. Gol de Chico de pênalti. 0-1. Eu vou de 1-0 Juventude. O Grêmio tá prestigiado nesse podcast hoje, hein? Meu Deus. Pois é, meu. A galera vai começar a achar que a gente tem alguma coisa contra o Grêmio aqui. E aí, pra fechar essa segunda rodadinha de palpites, Campeonato Paulista no domingo, Santos e Ituano, Santos mandante. Começar com o Bento, pra deixar o Sampaio se desfacelar por aqui depois. É nada. Eu só não gosto do Santos quando joga contra mim. Cara, 1-1. Eu espero sobreviver. O jogo contra o Ituano é aquele dia do ano em que a gente só reza para que não tome uma goleada. O que vier de resto é lucro. É impressionante o que esse Ituano consegue prejudicar a vida do Santista. Mas eu vou ser otimista, entendeu? Ano novo, vida nova, novos jogadores. Eu acho que Ricardo Goulart vai Fábio Carille. Exatamente, Fábio Carille fazendo trabalho aí. Começo do ano tá um pouquinho vacilante, mas eu confio no trabalho dele, acho ele um bom técnico. Acho que o Ricardo Goulart vai desencantar, que Marcos Leonardo vai fazer mais um, que vai ser 2-1 pro Santos. Muito bem. Eu vou dar 1-0 Santos. Estou aqui, aquele placar magrinho sempre, mas carilou contra o Ituano e vai dar Santos ganhar de 1-0 em casa. Bom, vamos para o nosso terceiro e último bloco do Corneta dessa semana. Nós vamos falar do tema do mês, que a gente não pode deixar de falar, todo ano e toda hora, na verdade, não só nessa semana. Mas no último dia 8, terça-feira, completaram 3 anos do incêndio do Ninho do Urubu, em que morreram 10 garotos que tinham ali 14, 15, 16 anos, pelo descaso completo de anos de diretoria do Flamengo, com essa garotada dormindo em containers. E até hoje, eu já vou começar pelo central do negócio. Até hoje, nenhuma das 11 pessoas que estão indiciadas pelo Ministério Público, desde ex-presidentes, ex-diretores, foram condenadas pela justiça. Então, na verdade, são 3 anos sem justiça pelos garotos do Ninho, né? Para nem falar de como foi todo o imbróglio com relação às indenizações para as famílias. Inclusive, tem uma família até agora que não fechou acordo com o Flamengo, que é a família do Christian Smério. Até hoje não fechou acordo com o Flamengo. Mas 3 anos sem justiça, né? É um negócio estarrecedor. Inclusive, quando a gente pega na mesma semana que se completa 3 anos, é a semana em que o Flamengo gastou 60 milhões de reais para fechar a compra do Andreas Pereira, né? Então, assim, quando a gente compara o esforço do Flamengo com essas famílias, com o esforço do Flamengo para comprar jogadores e firmar seu elenco, é um negócio que faz sair faísca a cara da cabeça. É um negócio revoltante. Queria já rodar para você, Bento. Assim, não sei nem como a gente começa uma discussão de falar, 3 anos e os caras até agora não condenaram ninguém. Ou seja, é uma justiça que não tá fazendo justiça, né? Não é surpreendente, mas ao mesmo tempo é revoltante.
Não, é muito, e assim, cara, é uma coisa que rola muito no Brasil, né? A discussão virar em torno da indenização ou não. Assim, né? É F a indenização. Tipo, você não vai trazer o filho dessas pessoas de volta. E, enfim, cara, como que não tem responsável, né? Como que o espertalhão que falou, tá, eu vou tentar ganhar um dinheiro não gastando com infraestrutura aqui, não é preso, né? Esse cara não é responsável por ter matado. São 11 meninos, né? Ou foram 10? São 10, são 10. São 10. Né? Como que esse cara não é responsável? Esses caras, né? Ou seja, e é uma coisa bastante típica, assim. Eu lembro, inclusive, quando aconteceu, várias fotos da molecada da base, tirando foto dos centros de dormitório, etc. E é uma coisa que muitos clubes fazem, né, cara? De você tentar tirar, você não põe dinheiro ali, né, para tentar obter alguma né, reduzir custos, alguma coisa nesse sentido. E, cara, você é incapaz né, cara, você produz uma situação como essa, é muito nojento, né, é uma coisa muito horrível. E, enfim, uma morte, as mortes também são muito pesadas, né, no sentido assim, cara, os caras morreram queimados, assim, sabe, uma coisa muito tenebrosa, assim, né, cara. Imagina você dentro de um cubículo pegando fogo. O que você vai fazer, sabe? Né? Eu acho. E lembrar do Edson, pai do Pablo, falando que descobriu sobre a morte do filho pela imprensa, não pelo Flamengo. Pois é. Eu acho que o fato de não haver ninguém ter sido responsabilizado judicialmente até hoje, de fato, é o que mais me causa, a essa altura do campeonato, me causa muita espécie. E acho que tanto a diretoria anterior do Flamengo, que negligenciou e deixou que a coisa chegasse nessa situação, quanto a diretoria atual do Flamengo, que tem feito esse processo extremamente arrastado para indenizar as famílias, enquanto compra jogadores, etc. e tal. É dali que deveriam sair os responsáveis, né? Ali que deveriam ser apontados os responsáveis. Mas é difícil ter esperança, sabendo como funciona o judiciário brasileiro, sabendo como funciona, enfim. Difícil ter esperança de que isso um dia vai acontecer, de que alguém vá preso, né? Sei lá, de que alguém... não que a gente esteja aqui sendo punitivista, afinal de contas, prender pessoas também, aquela coisa, né? Mas tem casos, e eu acho que esse é um desses, em que é muito difícil a gente não torcer para que haja pelo menos algum tipo de consequência legal para os responsáveis por uma coisa tão hedionda. E estamos falando pouco tempo depois do assassinato do Moise, né? Do congolês no Rio de Janeiro, espancado por cobrar salário. E até agora também não teve um sinal de que vai existir qualquer tipo de justiça por isso, né? E eu duvido bastante, porque eu acho que é isso, justiça para quem manda, para os poderosos de fato, acho que é muito, muito difícil de acontecer. Eu me lembro, inclusive, na semana do incêndio, que o Bandeira de Melo, que foi o presidente do Flamengo durante os 3 anos que antecederam o incêndio, ele saiu da presidência 6 dias antes do incêndio acontecer. O Landim era o presidente fazia 6 dias. E o Bandeira de Melo disse, olha, eu saí da presidência 6 dias, eu não sou responsável por isso. Agora, quem é que estava na presidência durante todos os anos que essa galera estava lá dentro, dormindo em container, naquelas condições, do lado dos titulares do Flamengo? Quem era o presidente que deixou esses meninos nessa condição durante anos até que o negócio chegasse num ponto em que um ar-condicionado bota fogo no lugar e mata 10 moleque de 14 anos? Né? Então, assim, se a gente vai falar de responsável, o número 1 é esse cara. O número 1 é o Bandeira de Melo, que foi presidente do Flamengo, que deixou aquelas condições por 3 anos até que aquilo ali pegasse fogo. Número 2, eu acho que sim, assim, eu concordo com você, Bento. As indenizações não trazem os filhos das pessoas de volta. Mas também é revoltante que o Flamengo não tenha parado. Assim, ouvir os relatos é uma coisa. A gente entrevistou pelo nosso antigo canal lá atrás o Edson, pai do Pablo. Conversamos com ele sobre. Ele falou várias coisas que são revoltantes mesmo e que revoltam também esse tratamento do Flamengo pós. Que aí é de responsabilidade do Landim. Essa diretoria bolsonarista, que é a escória das diretorias de futebol, que já não são lá uma coisa muito agradável. Não buscam as famílias pra nada, não querem saber se as famílias estão bem, não querem saber se elas estão mal, tanto emocional quanto financeiramente. Propuseram uma indenização de 5 mil reais, cara. Isso aí é uma piada. Porque, beleza, você não vai trazer essas pessoas de volta, mas esses meninos eram parte ali de uma expectativa, de um sonho de sustentação dessas famílias. Nós não estamos falando de famílias ricas, né?
E aí o Flamengo, na hora que vai fazer a conta da indenização, pra mim o que é mais revoltante é isso também. Ele faz uma conta que é baseado na especulação de qual é o lucro futuro que eles obteriam com esses garotos a partir de venda. Então, no fundo, o que a diretoria do Landinho, que acho que outros clubes fariam também, isso não é exclusivo de uma forma de pensar do Flamengo. É que o Flamengo é o que faz e expõe, a gente tem que falar. Tá mensurando a vida desses garotos pelo lucro que eles iriam gerar. Esse é o valor que a vida desses moleques vale, né? E é um absurdo isso. Vida nenhuma se compara, se mensura por lucro. Isso é um negócio que realmente é muito revoltante. O que eu ia dizer, Rafa, não é o problema da indenização ou não, mas é só a opinião pública ter focado bastante debate em torno disso, assim. Claro, porque é muito mais fácil, né, do que realmente Exato. você levar os responsáveis à justiça. Tipo assim, claro, é o que o Sampaio falou, né, a gente tá falando da justiça brasileira, tá falando de uma justiça que é a justiça dos grandes, é a justiça dos que comandam, né, então também a gente não pode esquecer isso. Mas sim, a gente tem que exigir justiça nesses casos, independentemente de ser a justiça dos que comandam ou não. Inclusive para mostrar como eles estão ali com o seu rabo preso, né, com essa galera. Então, realmente, eu também acho que o foco não deveria ser nas indenizações, apesar de ser algo que é importante também. Ainda mais para um clube que gasta o dinheiro que o Flamengo gasta. Esse dinheiro aí do Andreas, por exemplo, na mão dessas famílias seria uma ajuda maravilhosa para a vida dessas famílias, né? Mas o Flamengo negligencia em todo grau, né, as famílias do incêndio do Ninho. Desde o dia, inclusive, do dia de um ano em que não queriam deixar as famílias entrarem no CT. Cara, ou seja, é revoltante mesmo. Não é nem só insensibilidade, né? Não dá pra esperar a sensibilidade da diretoria do Landim, de uma diretoria que senta com o Bolsonaro pra discutir MP, né? Então também... O difícil é isso, né? Não ter essa expectativa. É a gente saber o que a gente vai esperar e saber que o que a gente vai esperar do Flamengo é lama. Pois é. 3 anos aí da morte dos meninos, né, cara? Foda. Inclusive um abraço pro Edson, que ainda mantém um contato nesses 3 anos. Pra todas as famílias, claro, né? Nossa força, porque realmente é um negócio que quem fala de futebol, quem gosta de futebol, tem que bater nessa tecla sempre, não pode parar de bater nessa tecla nunca. Então, minha gente, a gente vai chegando ao fim do programa, a gente ainda vai fazer a última rodada de palpites, pra gente também não terminar num astral raivoso. No baixo astral, né? No baixo astral, de maneira geral. Mas é importante falar, né? Não tem como, claro. Cara, não tem como. Não tem como não falar, independentemente de ser um astral alto, baixo ou não. É um assunto que é de princípio falar disso sempre. Então vamos lá, para a última rodadinha de palpites, vão ser 2 só. Vamos começar pelo campeonato feminino, Corinthians e Grêmio, Supercopa Feminina no domingo. Bento, começar por você. 3-1, fora o baile. Samps? 2-0 Corinthians. 3-0 Corinthians contra o Grêmio, fora o baile também. Corinthians, mais um título. E aí, no sábado, 1h30 da tarde, Chelsea, Palmeiras e Chelsea, final do Mundial. E aí, agora é o palpite que todo mundo quer saber, minha gente. Vou começar com você, Samps. É agora que o bicho vai pegar. É o seguinte, esse jogo será... E ó, meus amigos palmeirenses ficaram muito chateados comigo, vou retomar uma coisa um pouco aqui de antes. Quando saiu a final da Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, eu cravei no dia... Palmeiras será campeão da Libertadores. E não era pra irritar meus amigos palmeirenses, por mais que eles tenham certeza disso. É porque eu tinha muita certeza de que o Palmeiras ia ganhar do Flamengo. Muita. Não tinha a menor dúvida. Não sei de onde que veio tanta certeza, mas poucas vezes tive tanta certeza de um resultado na minha vida. Teria apostado todo meu dinheiro, se fosse um completo irresponsável, mas obviamente não o fiz. Nesse caso eu não tenho tanta certeza. Não tô com esse mesmo feeling assim, mas tô com um feeling de que dá. E vou dizer que esse jogo vai ser 1-0 para o Palmeiras. Um gol na prorrogação, marcado por... Agora é a hora da gente escolher, vocês me ajudem aqui. Vamos escolher um herói improvável, porque o Breno Lopes já gastou a bala de prata dele e o Daverson também. Então eu acho que esses dois não devem ser. Imagina Quem será o herói 1-0 com o improvável gol do dessa Marcos vez? Rocha. Fará o gol 1-0.
Eu ia falar gol do Mike, mas achei Marcos Rocha bom também. Marcos Rocha? Rapaz, aí você seria um herói improvável. Pode também. ser algum reserva. Quem que tem vindo do banco no Palmeiras? Por isso que eu pensei no Mike, mas não sei se o Mike vai entrar, né, cara? Aí seria o Verón. Ó, eu vou até abrir aqui a escalação de Palmeiras e Al-Ahly aqui rapidamente pra gente dar uma olhadinha em quem entrou. Wesley, gol do Wesley. É uma boa. Por mais que seja bom jogador, né? Mais do que Breno Lopes e Daverson. Mas eu acho que pode ser o momento do Wesley. Ou do Jailson. Olha, que acabou de chegar. 1-0, gol de Jailson, Will Smith, ex-grêmio. Acabou de chegar e vai fazer o gol mais importante da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá cravado aqui da minha parte. Bento, você. Eu vou fugir da polêmica e dar 5-1 pro Chelsea e assim, sem muita pressão no resultado. Tá torcendo, né? Por esse 5-1, mas só um pouquinho. Rapaz, difícil. Eu sei que o jogo vai ser 1-0. Vou falar que no meu âmago eu não sei pra quem. Mas eu vou acompanhar o Sampaio 1-0 Palmeiras. Gol do Rafael Veiga. Nada improvável, herói. Nem um pouquinho. Então, pra maioria aqui, o Palmeiras... com o time verde, então, cara. Eu não sei se é confiança ou se a gente dá esse palpite pra espantar a zica, sabe? Então, o meu foi um pouco pra isso. Eu assim. vou falar pra você, eu acreditava que o Palmeiras ia ganhar a Libertadores e palpitei pro Flamengo. Fui besta. Mas eu, no dia seguinte da classificação do Flamengo, publiquei um texto dizendo que aquele Flamengo do Renato era o Flamengo que mais tinha chance de sofrer com o tipo de jogo do Abel. Não deu outra, né? E aí, na hora de palpitar, fui lá e palpitei pro Flamengo. Agora eu acho que... Também tô com o Santos. Acho que tem chance. Tá um clima de que dá e... cara, com o Abel é uma coisa que assim, se tem clima que dá e se acha que dá, o cara vai fazer tudo possível pra dar. Então, 1-0 Palmeiras, gol do Veiga ali. Minha gente, estamos acabando o primeiro Corneta de 2022, o Corneta 5. E antes da gente ir embora, eu queria pedir pra você de novo aí, ó, se você tá assistindo pelo YouTube do Sport News Mundo, deixa o like, se inscreve no canal, acompanha o sportnewsmundo.com.br pra você ir lá se informar pelo seu time. Vem aqui no YouTube também, tem boletim todo dia, pra você não perder nada do seu time do coração. Se você tá assistindo pelo Spotify, pelo Apple Podcast, por outro agregador, se inscreve no Podcast Corneta, segue lá o Podcast Corneta, acompanha. A partir da semana que vem estamos de volta a full para 2022. Acabou as nossas férias, longas férias de podcast, e estaremos aí, vai ter entrevista pra caramba, vai ter convidado, bastante coisa massa aí pra esse 2022, vai ser bacana, muito futebol pra nós. Então eu queria pedir aquele abraço aí, dar meu tchau pro Bento e pro Samps também. Falou, galera, falou, pessoal. Pedi pro Sampaio a próxima vez me dar o cano do futebol. Na semana que vem a gente joga, cara. Não, veja bem. Quando você entrou em contato comigo, o futebol já tinha começado, porque você errou o horário e achou que era meia hora mais tarde. Aí também fica difícil, né? Eu já tava lá, dentro de campo, não tinha como te responder. Mas semana que vem estamos lá. Inclusive, se alguém que eu estiver ouvindo aí se interessar, 9 horas no Nacional da Barra Funda, ali na quadra dos fundos, viu? Futebol bem massa. A gente joga toda quarta e o Bento de vez em quando aparece por lá. Mas é isso. Até a próxima, muito feliz de ter voltado. E estamos aí novamente em breve. Maravilha, muito feliz de ter voltado. Pra gente é voltado, né? Pra quem tá ouvindo é começado, porque é o primeiro Corneta do querido Sampaio. Inclusive, pra quem não sabe, Corneta, o podcast, tem um nome em homenagem a uma música dos Amantes Cidas, escrita pelo próprio João Sampaio, chamada Corneta. Nós vamos pôr ela pra tocar aqui logo, mas você já deve ter escutado um pedacinho dela aí nas nossas aberturas, tá certo, galera? Então a gente se vê na sexta-feira que vem, se tudo der certo, com Rafa Scout, pra gente falar um pouquinho de análise tática e futebol, treinadores, enfim, o papo vai ser massa. A gente se vê na semana que vem. Um grande salve pra você, corneteiro, corneteira. Até mais. Falou!